boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante em nossas vidas. Amém? Estamos então a mais um culto de oração. Desde agora eu já gostaria de agradecer ao nosso pastor Tragildo, agradecer primeiramente ao nosso grande Deus pela rica oportunidade que Ele me deu. Agradecer também ao nosso amigo Diego. E agradecer aos irmãos por estarem participando deste momento de oração. Não estarem assistindo, mas participando desse nosso momento de oração. Amém? Eu gostaria de estender a vocês que escreva lá no nosso chat o pedido de oração. Faça lá, já agora, o seu pedido de oração, porque no final nós vamos tirar esse momento e vamos então interceder por seu pedido. Amém? Na noite de hoje, então, eu trouxe uma palavra para nós meditarmos, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. É uma oração. Ela, nesse momento, vem falar da oração do Pai Nosso. E eu não vou meditar todos os versos do Pai Nosso, e sim um específico. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida, mundialmente falando, ela é a oração mais conhecida, porque ela vem a ser a oração que Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem. Ensinou ela como modelo. Quando os seus discípulos estiverem, então, em oração, o Pai disse para eles como que ele gostaria que fosse realizada essa oração. Então, nessa oração do Pai Nosso, a gente vai observar que ela começa com adoração. Então, depois da adoração, vem a submissão, pedido de provisão, pedido de perdão, liberação de perdão, pedido de proteção. Então, todos esses aspectos a gente consegue observar no Pai Nosso. E o Pai Nosso, quando o Senhor disse aos seus discípulos, Ele não estava dizendo que era para eles, e até mesmo para nós nos tempos de hoje, fazermos essa oração todos os dias da maneira como Ele deixou escrito. Não. Ele estava nos ensinando, deixando então como um modelo, uma instrução para as nossas vidas, um modelo de oração, para que nós possamos então seguir este modelo. E aí observando então essa oração que o Pai, nos deixou através de Jesus Cristo para nós, me chama a atenção em algo que eu vou fazer a leitura e nós vamos meditar então nesta noite. Que se encontra então no versículo 12. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Como é difícil perdoar. Se fosse tão fácil, se fosse tão simples o perdão, eu acredito que Deus não teria tido o trabalho de registrar esse pedido para nós, se fosse algo simples de se fazer. Mas nós sabemos que mesmo nós cristãos, servos do Senhor, como é difícil pedir perdão e como é difícil dar o perdão. Então ali no versículo 12, em Mateus no capítulo 6, nos diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E observando nas orações que geralmente nós fazemos, eu observo que quando vamos orar, seguimos um padrão sim. Temos essa preocupação com esse padrão de oração, de exaltar ao Senhor, engrandecer no momento que a gente inicia, de pedir perdão dos nossos pecados. Só que a gente para quando a gente pede perdão dos nossos pecados. Eu não vejo
oração, dificilmente, oração que no momento que vai pedir perdão dos seus pecados, libera perdão para alguém. Eu vejo, perdoa-me, Senhor, dos meus pecados, perdoa, Senhor, das minhas falhas, visita o meu coração e vê se há no meu coração algum caminho, algo que desagrada a Ti, então, Senhor, venha me perdoar. Eu estou pedindo perdão a Deus nesse momento. Mas dificilmente se ouve uma pessoa na oração dizer assim: perdoa, Senhor, as minhas falhas, perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu, Pai, estou liberando nessa noite, de coração sincero, porque o Senhor sabe do teu coração. Assim como nessa noite, Senhor, eu estou perdoando o meu amigo, assim como, Senhor, eu estou perdoando a ofensa que eu tive lá no meu trabalho, essa liberação de perdão para o irmão. Então, dificilmente a gente escuta isso. Por que será? Porque é mais fácil a gente pedir perdão a Deus do que a gente perdoar ao nosso irmão. E ali meditando constantemente e lendo versículos, então, eu achei interessante nós meditarmos, então, numa passagem que se encontra no livro da Bíblia, se encontra no livro Mateus 18, capítulo 18, 23 a 35. No livro de Mateus, no capítulo 18, então, a partir do versículo 23, vem nos dizer, o Senhor vem explicar então, quem é que vai entrar no reino dos céus e como é que Ele gostaria que nós agíssemos quanto ao nosso perdão. Voltando ali, quando eu falo da oração, então fala de dívida, né? Perdoar as dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por que será dívida? Porque se você comete algo com o seu amigo, algo com o seu próximo, você está então fazendo o quê? Você está cometendo uma dívida, né? E você precisa o quê? Perdoar essa dívida. Quando a gente fala de dívida, a gente não está falando de dívida financeira. A gente está falando de uma ofensa. E ali, quando eu observo a parábola, então, do servo, do credor incompassivo, então eu vejo um rei. Vou resumir, então, essa parábola. Um rei, onde ele foi ao teu servo e cobrou essa dívida. Era uma dívida financeira de muito valor. Eu não consigo estipular o valor, mas era um valor altíssimo, um valor que, em dinheiro, eu acredito que mais de R$1.000, mais que R$10.000. Então era uma dívida altíssima. E o rei cobrou, então, ao teu servo. E disse até que vendesse, então, os seus filhos, a sua esposa, para que ele pagasse a dívida. Para a gente observar o tamanho da dívida, não era pequena. Então, o seu servo foi lá e pediu ao rei: rei, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia, perdoa a minha dívida. Eu preciso me alimentar, eu não tenho condições, vou parafasear dizendo com as minhas palavras, eu não tenho condições, então, de estar pagando essa dívida. Perdoa, tenha misericórdia da minha vida. Perdoa a minha ofensa, perdoa a minha dívida. Então o rei se encheu de compaixão e perdoou. Mais à frente, nesse momento que ele foi perdoado, acredito eu, a Bíblia diz mais à frente, mas pode ser que isso tenha acontecido minutos depois, como pode ter acontecido também dias depois. Ele encontrou com uma pessoa que devia a ele também. E a Bíblia diz que, fazendo uma comparação com a dívida que foi perdoada dele e a dívida que ele estava cobrando, era uma dívida bem pequena. Vamos colocar uns R$50. E ele, então, chegou para esse conservo, a Bíblia diz, né? E exigiu que ele pagasse aquela dívida. E ele não perdoou. E a mesma coisa
o conservo disse para ele: tenha misericórdia de mim, perdoe a minha dívida. E ele disse: não, eu não vou perdoar a sua dívida, eu quero que me pague agora. E exigiu que lhe fosse paga a dívida. Ou seja, ele pediu perdão, ele queria que ele fosse perdoado da sua dívida, da sua ofensa. Mas ele não soube, neste momento, usar de misericórdia e perdoar o credor, o devedor que estava, então, a pedir misericórdia. Então, o Senhor vem nos ensinar através dessa parábola. Então, nesse versículo, ele vem nos dizer: verso 33, Mateus 18, verso 33, finaliza assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Depois finaliza assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que eu observo o Senhor, então, nos ensinando através dessa parábola como é importante nós liberarmos perdão. Como o nosso Deus se alegra e como Ele vem nos abençoar quando nós, filhos teus, usamos Ele e usamos a Tua palavra para obedecer o que o Senhor tem nos orientado. Eu posso estar falando para uma pessoa agora neste momento que pode estar ouvindo essa pregação e no seu coração está pensando: é muito fácil falar, Mailing. É muito fácil você ler um versículo da Bíblia e dizer o que Deus quer de nós, o que devemos fazer. Agora, Mailing, você não sabe qual foi a ofensa que eu passei para você falar que eu preciso perdoar. Mailing, você não sabe a traição que eu tive na minha vida, o quanto eu confiei naquela pessoa, o quanto eu dediquei a minha vida, anos da minha vida, com aquela pessoa, e aquela pessoa me traiu. Mailing, você não sabe a amargura que eu tenho no meu coração, só de ouvir falar o nome dessa pessoa. O quanto me fez sofrer. Se você soubesse de tudo isso que passa no meu coração, dos acontecimentos que eu já tive, você não estaria falando para mim que devo perdoar. Então, meu amado, eu te digo que você deve perdoar, e é através da palavra. E eu te digo mais: se você já é servo do Senhor, eu te digo uma coisa: no céu não tem espaço para pessoas que estão com o coração amargurado. No céu não tem espaço para pessoas orgulhosas. No céu não vai ter lugar para pessoas que não sabem perdoar. Porque o Senhor nos ensina a sermos imitadores dele. E eu vou te falar, maior do que a ofensa que algum dia alguém lhe fez, maior do que tudo o que já te fizeram, foi o sofrimento que o nosso Deus passou. Você consegue nesse momento lembrar de todo o sofrimento que o Senhor teve lá na cruz do Calvário? Toda a humilhação que Ele passou? Cuspiram na cara dele, zombaram dele,
humilharam, bateram, açoitaram até a morte de cruz. Você consegue imaginar tamanha dor, tamanho sofrimento? E Ele nos perdoou, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou. Por isso eu te digo, no céu não terá espaço para esse sentimento. O Senhor nos diz, no livro de Efésios capítulo 4, versículo 32, nos diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Volto a te dizer, se fosse algo tão simples de realizarmos, nós não veríamos tantos versículos na Bíblia nos orientando a liberar perdão, a pedir perdão. Uma das orações que eu gostaria de estar fazendo nesta noite é para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos fortaleça, para que possamos ter força para perdoarmos. Porque o Senhor sabe se o perdão é sincero, se o perdão é verdadeiro. O Senhor conhece o teu coração. Outrora, uma colega minha disse assim para mim: minha amiga aprontou assim, assim, assim comigo, mas eu sou serva do Senhor, sabe, Mailing? Então eu preciso perdoar todo mundo. Então eu falei para ela: você está perdoada em nome de Jesus e vai em paz, mas eu não quero ver nunca mais a cara dela. Eu não suporto nem olhar para ela, mas como eu sou serva do Senhor, eu preciso então liberar perdão. Vai em paz, vai com Deus. E você está perdoado em nome de Jesus. Naquele momento eu pensei, mas será que é esse perdão que o Senhor requer de nós? Que você perdoe e nunca mais olhe, nunca mais queira nem ouvir a voz dessa pessoa? Será que isso é de fato perdão? Algo também que eu aprendi com uma psicóloga uma vez, ela disse assim: se você tem algo contra uma pessoa, e se todas as vezes que você tocar nesse assunto, você chorar, você sentir confusa, você sentir com a mente perturbada, significa que existe uma mágoa ali e ela precisa ser tratada. É igual você colocar a dor na ferida. Quando você coloca o dedo na ferida, quando você coloca o dedo na ferida e você sente que ainda dói, precisa de cura. Não foi curado, precisa ser curado. Quando você colocar o dedo na ferida, ou seja, quando você lembrar do problema, da situação, e você não sentir mais dor, e você não sentir mais, e você não chorar mais, e você não desejar que aquela pessoa morra, ou não desejar que aquela pessoa, que aconteça o pior na vida daquela pessoa, você está sendo curado. Quando você conseguir ajoelhar e orar pela vida daquela pessoa, entregando a vida dela no altar do Senhor e desejando tudo de melhor para essa pessoa, significa que essa ferida está sendo tratada. Agora, meu irmão, se você ainda não conseguiu pensar no problema, pensar na situação e desejar o melhor para o seu irmão, não houve perdão de fato. Não houve perdão de fato. O Senhor nos diz que Ele vai estar permitindo, na mesma situação que os atormentadores, né? Lá na parábola do credor incompassivo,
o rei diz assim: então pegue aquele servo e entregue ele aos tormentadores, ou seja, jogue ele lá na prisão e deixa ele lá para que ele venha sofrer, para que ele venha então sentir o que seria ele não ter perdoado seu irmão. E aí o Senhor diz que o mesmo que acontece com esse devedor, o mesmo que acontece com ele, de ser jogados aos atormentadores, a mesma coisa o Senhor diz que requer para as nossas vidas. Então, por isso é importante nós meditarmos como está a nossa vida, como está o nosso coração. Se queremos de fato, então, nos reunirmos um dia junto ao Pai, seu coração está preparado para isso? A sua vida está preparada para isso? Se você não consegue perdoar, se você não consegue amar, se você não consegue esquecer, como você consegue então orar e pedir a Deus que perdoe os seus pecados? Como você consegue então, como você deseja que as bênçãos de Deus sejam manifestas na sua vida, se você está com o coração preso a coisas pequenas, ou até mesmo grandes, que seja, eu não sei o tamanho da sua dor. Eu digo que temos que ser pessoas espirituais inteligentes. Do que adianta, meu irmão, você ter uma vida com Cristo? Do que adianta, meu irmão, você estar ali na presença do Senhor, mas no dia que alguém comete algo com você, você não abre o seu coração? Seja inteligente espiritualmente. Seja inteligente. Deixe o orgulho de lado. Deixe a situação de lado. E lembre que para você alcançar o espaço celestial, para você alcançar a vitória, para você ter bênçãos derramadas do céu, para você continuar com essa comunhão que você tem com o Senhor, você precisa liberar perdão. Então nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar por todos os pedidos que estão no chat. Nós vamos orar pelos irmãos que estão enfermos. Porque nós cremos que nós servimos a um Deus de cura, a um Deus de poder. Então nós vamos orar por todos os nossos irmãos da igreja, os irmãos que estiverem necessitando de oração. Nós sabemos que estamos passando por momentos muito difíceis, momentos de desemprego, momentos, Senhor meu Deus, até mesmo de necessidade material, de alimentação. Mas nós sabemos também que o Senhor é o Deus da providência, que Ele pode então, num soprar, num piscar, dar ordem para tudo isso vir a cessar. Então nós vamos também levantar um clamor, pedindo a Deus, se for da tua vontade, que o Senhor então manifeste o teu poder sobre as nossas vidas. Você está vendo, irmão, como não somos nada? Você está vendo, irmãos, como nós somos dependentes do Senhor? Você observa tudo isso que nós estamos passando? Hoje eu estou aqui gravando. Se com a permissão de Deus, amanhã eu posso não estar mais. E de que me vale eu guardar ressentimentos? De que me vale eu ter o coração amargurado para com o meu irmão, para com o meu próximo, sendo que o Senhor me orienta a amar ao próximo como eu amo a mim mesmo? Tenha essa preocupação, irmão. Que tendo essa preocupação, eu creio que vai ser diferente. Eu creio que você vai agir de maneira diferente e vai deixar com que o Espírito Santo te conduza, vai deixar com que o Espírito Santo te ajude. Por quê? Por sua força, somente, você não vai conseguir. Sozinho, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Mas com a força do Espírito Santo, nós iremos vencer, nós iremos conseguir.
Então nós vamos orar também nessa noite por aqueles corações que estão presos, que estão amargurados, por aqueles corações orgulhosos, que não conseguem pedir perdão, que não conseguem liberar perdão. Vamos pedir para que Deus venha então socorrer e libertar cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer o nosso período de oração. Eu te convido ali na sua casa, onde você está, se você puder, se ajoelhar comigo, né, para nós estarmos então intercedendo pelas nossas vidas, pela vida dos nossos entes queridos, nossos familiares e todos os pedidos que estão no chat. Agora é o momento. Amém? Maravilhoso Deus, soberano Pai. Deus, a Ti nós exaltamos nessa noite. Damos honra e glória ao Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és benigno, ó Pai. Príncipe da paz, Senhor dos exércitos, nosso general. Ó Deus, como é maravilhoso, ó Pai, sermos reconhecidos como filho Teu. Ó Deus maravilhoso, Deus altíssimo. Senhor, diante de Ti, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, perdoa as nossas falhas, ó Pai. Perdoa, Senhor meu Deus, os nossos pecados, ó Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a perdoarmos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, vai quebrando agora, Pai, todo orgulho. Vai quebrando agora toda vaidade. Vai quebrando agora, ó Pai, toda opressão. Senhor meu Deus, o coração que estiver, Senhor meu Pai, amargurado, ó Deus, guardando rancor, ó Pai, vai quebrando essa corrente agora em nome de Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, nos dê força, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, nos dê força a perdoar, a liberar perdão, ó Pai. Oh, como Tu és maravilhoso, ó Pai. O Senhor nos deixou a Tua palavra, ó Deus, como um manual de vida para as nossas vidas. Como Tu és maravilhoso. O Senhor, por tanto nos amar, nos perdoou as nossas falhas e os nossos pecados. E morreu por nós, ó Pai. Quanto sofrimento, Senhor. Ó Pai, tudo aquilo que eu passo, tudo aquilo que nós passamos, ó Deus, não é nada diante de todo o sofrimento que outrora o Senhor teve. Naquela cruz, ó Pai, sendo humilhado, ó Deus, sendo rejeitado, ó Pai. Toda a humanidade, ó Deus. Oh Deus maravilhoso, Deus altíssimo, nós pedimos também, ó Pai, pelos pedidos que se encontram no chat. Ó Deus, visita cada lar, visita cada coração. Senhor meu Deus, se for enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus, recupere a saúde. Oh Pai, eu não sei que tipo de enfermidade, mas eu sei que eu sirvo a um Deus maravilhoso, que eu sirvo a um Deus poderoso, um Deus que cura. Oh Deus, basta uma ordem, ó Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura esta enfermidade, ó Pai. Eu te convido, meu irmão, agora neste momento, se for possível, coloque a mão sobre a tua enfermidade e repreenda ela e expulse ela em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele nos dá poder e ousadia para isso, meu irmão. Então, em nome de Jesus, você coloque a tua mão, ó Pai, se você puder, coloque a tua mão, meu irmão, nesta enfermidade e vá repreendendo, vai lançando fora, e que a saúde venha ter espaço, venha ter lugar neste momento. Ó Deus maravilhoso, nós te pedimos, ó Deus, por transformação de vida. Pai, visita, ó Pai, os lares que necessitam, Senhor meu Deus, de uma transformação. Ó Pai, vai operando milagres, ó Deus. Vai recuperando, Pai, vidas que se afastaram de Ti, ó Deus.
que estiveram já nos teus caminhos, mas que desistiram por alguma circunstância da vida. Ó Deus, que essa oração venha alcançar estes corações. Ó Pai, se for da tua vontade, que essa situação que esteja acontecendo sirva, ó Deus, para trazer essas pessoas de volta aos teus caminhos. Ó Deus maravilhoso, só o teu Espírito Santo pode agir nesses corações neste momento. O Senhor tem nos usado como instrumento para anunciar o teu evangelho, mas nós não temos o poder de transformar vidas. O poder está diante das tuas mãos. O teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então visita este coração, ó Pai. Faça com que ele venha se arrepender dos seus pecados. Faça que ele venha se arrepender, ó Pai. E que ele venha ter uma vida sincera diante do teu altar. Que ele tenha a necessidade, ó Pai, de ter uma vida diante de ti, ó Deus. E que ele venha deixar todo o pecado. Que ele venha ser conduzido por ti. Que ele venha ter o Senhor não somente como Salvador, mas como Senhor, Mestre das tuas vidas, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus eu encerro esse período de oração. Eu entrego cada familiar da nossa igreja, ó Pai, cada membro em tuas mãos, ó Deus. E tu conheces a necessidade, tu conheces, ó Pai, aquilo que anda afligindo. Ó Pai, tu conheces, ó Pai, aquilo que anda deixando seus irmãos perderem o sono, ó Pai. Então abençoa cada um deles, abençoa a minha vida, abençoa os meus familiares, os meus entes queridos, ó Pai. Vai abençoando a cada um deles, ó Deus. Em nome de Jesus, eu encerro, ó Pai, a minha oração. Eu encerro, Senhor, agradecendo, pois o Senhor é maravilhoso, pois o Senhor é benigno, o Senhor é grandioso na minha vida. Então eu te agradeço, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de deixar um versículo em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém e amém.